Domingo foi um dia muito esperado para quem sonha com um futuro promissor. É a grande chance para quem quer se ingressar numa boa faculdade. Estamos falando do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Neste primeiro dia, mais de 4.600.000 candidatos fizeram a prova, que nesta primeira etapa teve redação, um texto dissertativo. Desta vez o tema foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Além disso, a prova teve 90 questões de ciências humanas e linguagens. Para muitos alunos, a avaliação deste ano foi um pouco mais difícil por conta do tempo, já que desta vez a redação foi no primeiro dia e se uniu com matérias que exigem muita interpretação de texto. Foi, assim, complicado. Eu achei bem cansativo, entre aspas, do Enem do ano passado, né? Porque esse ano mudou tudo certinho. Então, assim, eu achei cansativa a redação, porque você tinha que ler muita redação, o texto motivador, você tinha que pensar no que você ia escrever. Achei cansativo também na forma de português, porque eles continuaram o mesmo esquema, aqueles textos grandes, e a parte de humanas eles deram uma mudada. Eu achei assim que ficou um pouco conceitual a parte de geografia. Eles começaram a conceituar mais, tinha bastante texto. Eu achei que teve pouco gráfico, porque antigamente tinha mais gráfico, esse ano teve pouco. Então, assim, foi uma prova mais cansativa. Então, no começo eu comecei pela redação, que foi bem cansativo, porque eu tive que pensar em muitos argumentos, porque eu nunca tinha passado pela minha cabeça essa questão dos surdos, os desafios que eles passam. Aí então, depois disso, eu acabei saindo de uma redação e tive que ler mais textos, o que no começo eu estava bem descansado, preparado e fui bem. E depois de algum certo tempo eu comecei a cansar. Aí isso começou a pesar. Aí na parte de linguagens eu fui bem devagar, eu fui acabando ficando ruim. Muitos sentiram a mesma dificuldade, mas com relação ao tema da redação, a Isabela conta que se saiu bem. Tem muita coisa de filosofia e sociologia que os professores já tinham meio que avisado a gente que poderia cair. Caiu bastante, história também. Então foi fácil para você? Foi sim. Mas com relação às questões de ciências humanas e linguagens, ela conta, estavam bem complexas. Caíram, tipo assim, coisas que a gente já tinha aprendido, questões que a gente já tinha trabalhado em sala de aula. Foi bem tranquila, assim, a prova. Para os professores, a prova neste primeiro dia estava dentro do esperado. As questões muito bem elaboradas. Olha, o primeiro dia de provas da matéria de humana era que a gente já tinha criado uma projeção. Uma prova cansativa, com muito texto, muita imagem, que cansa um pouquinho o aluno. Hoje a prova do Enem ela é formada para o aluno que tem uma certa facilidade de interpretação de texto e controlar a ansiedade. Esse primeiro dia prova muito bem isso, porque você tem a teoria hipodérmica da comunicação e análise semântica isotópica, a interpretação de texto, que foi muito utilizada na prova, teoria de análise iconográfica, muita interpretação de imagens, que deram até problemas, até mesmo na questão da imagem do Zuendio, com a Maria Bonita, mas é um exercício apenas de interpretação de conteúdo histórico com interpretação de imagem. A prova de humanas, ela sai muito hoje em dia com uma característica de interdisciplinaridade. Em história você vê que bate muito com filosofia e sociologia, isso é muito importante. Os alunos tendem a ter essa dificuldade porque estão se acostumando a esse novo modelo de prova. O professor destaca, o tema da redação surpreendeu muita gente. Foi uma prova maravilhosa. Eu tendo a gostar muito de provas com muito texto e teoria. Eu acho que é até uma releitura sobre a nossa construção social atualmente. Hoje a gente tem o acesso à informação muito fácil. Ao mesmo tempo a gente lê muito, mas absorve pouco conteúdo, por conta da era da globalização, da era da informática. Isso é um ponto muito importante para os alunos perceberem, né? Porque tem que recriar o hábito de estudar, recriar o hábito de interpretar texto, colocar o pé no chão. Então, o diferencial hoje, uma prova que rebate isso, tem muito a ver com uma crítica da pós-modernidade, uma crítica da falta de interpretação de texto. O Vicente acredita que foi bem no exame. E olha que na sexta e no sábado ele havia prestado o vestibular para medicina. Mas ele sabe, precisa ir bem no segundo dia da prova, que será neste próximo domingo. A gente já se preparou o ano inteiro para enfrentar o Enem. Agora essa semana é mais dar uma relaxada
para fazer essa segunda parte que é complicada, matemática, biologia e a física. Então, neste segundo dia de prova, vale qualquer dica e orientação para não poder deixar essa chance escapar. A água ajuda a oxigenação no cérebro, então é muito importante criar o hábito de tomar muita água, banana também, né? Saber as limitações do seu corpo. Cada pessoa tem uma relação diferente. Por exemplo, eu não tenho hoje essa capacidade de ficar sentado 5 horas, então treinar. Hoje em dia as pessoas tendem a ter muito medo de ficar sozinho. Às vezes quando fica fazendo uma prova de 5 horas, a cabeça começa a ficar dispersa. Talvez é por conta de não criar o hábito de ficar sozinho, quieto, né? Então, quem não tem esse hábito, começa a fazer hoje, até mesmo. Desligar um pouquinho, olhar no espelho, ficar no quarto um tempo, só estudando, desliga o celular, aprende a conviver com isso. O segundo dia do Enem está marcado para o próximo domingo, com as disciplinas de matemática e ciências da natureza. Os portões no estado de São Paulo se fecham para o início da prova às 13 horas. O Enem não é uma prova fácil, é uma prova muito complicada por conta do poder que ele tem de acessão à universidade. Se a prova de humanas foi uma prova complexa, possivelmente as provas de exatas e biológicas vão seguir essa linha, levando em consideração que sempre vai ter uma questão mais fácil, umas questões medianas e uma questão mais complexas, tá? A ideia não é perder o foco. Tá? Se não conseguiu fazer, deixa a questãozinha, deixa ela no forno, depois retorna a ela, aí você vai, às vezes, ter uma sacada que você não percebe na hora, mas não vai perder tempo, ficando muito tempo na mesma questão não, continuem fazendo. A Júlia conta os minutos, ela sonha em cursar História, por isso se dedicou bastante nos estudos. Agora é torcer para que tudo dê certo. Não, o primeiro dia eu achei meio difícil, bem longa. A redação a gente já estava preparado, o professor deu um tema parecido. Agora é relaxar para o segundo dia, porque o segundo dia é mais extenso ainda, é a matéria mais difícil, então tem que estar tranquilo e calmo para poder fazer o segundo dia.